Você conhece a verdadeira história de Moisés, um dos personagens mais conhecidos e importantes da Bíblia? Você sabia que há muito mais mistérios que você imagina sobre este herói bíblico? Assista até o final e você vai se surpreender com o último tópico. Se você gosta de conteúdos como este, deixe sua curtida e não se esqueça de inscrever em nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e ative as notificações, apertando o sininho. A noite estava quieta, mas havia algo no ar que parecia pressionar a terra, como se as estrelas observassem atentamente cada movimento do povo de Israel. Moisés, agora um homem maduro e líder respeitado, sentia-se inquieto. Embora estivesse habituado a se ver como o libertador escolhido por Deus, uma parte dele sempre soubera que havia algo mais. Algo além da história oficial que ele ouvira de sua infância. Algo misterioso, enterrado nas sombras do seu passado. Ele se lembrou de sua mãe adotiva, a filha do faraó, que sempre o tratara com um carinho excessivo, como se soubesse algo sobre ele que ninguém mais sabia. As palavras de sua mãe verdadeira, aquelas que ele não se lembrava claramente, também ecoavam na sua mente, como um sussurro distante. Seria possível que a verdadeira origem de Moisés fosse mais complexa do que ele imaginava? Era uma noite como tantas outras, mas algo mudou. Durante um encontro solitário com um sacerdote do templo de Amon, Moisés ouviu uma história que o deixou desconcertado. O sacerdote falava com uma sabedoria que parecia transcender o entendimento humano, e suas palavras tinham um peso que parecia ter sido guardado por milênios. Ele falou sobre uma linhagem antiga, uma família que fora marcada pelos deuses, e que secretamente os egípcios temiam. Essa linhagem estava conectada a um poder ancestral, algo que passara de geração em geração, mas que fora apagado das crônicas oficiais. Moisés, desconfiado, começou a sentir uma conexão profunda com aquelas palavras. O sacerdote lhe falou de um amuleto perdido, escondido em algum lugar do Egito, que poderia revelar a verdadeira natureza de sua origem. O caminho de Moisés estava prestes a mudar. Enquanto liderava o povo de Israel através do deserto, sua mente não conseguia deixar de pensar nas palavras do sacerdote. Ele não podia negar que algo maior estava em jogo. Durante a jornada, ele começou a buscar pistas, sinais que pudessem guiá-lo em direção à verdade. A cada passo, ele sentia uma sensação crescente de que sua conexão com o Egito era mais do que um simples resquício de sua infância como príncipe. Em suas orações, ele sentia que os próprios deuses o observavam, como se estivessem esperando que ele descobrisse algo. Ele questionava suas próprias crenças, perguntando-se se o Deus de Israel era realmente o único responsável por sua jornada, ou se algo mais estava em jogo. Durante uma parada estratégica no deserto, Moisés se encontrou com uma mulher misteriosa. Ela não parecia ser de seu povo, e sua aparência exótica a tornava única entre as mulheres do deserto. Com olhos profundos e uma presença quase sobrenatural, ela olhou diretamente para ele e disse: "O que você busca, Moisés?" Ele, atônito, não soubera como responder de imediato. Ela, no entanto, parecia já conhecer suas intenções. "Você sabe, não é?" ela continuou. "Você carrega algo mais em seu sangue. Algo que foi ocultado de você, mas que agora está pronto para ser revelado." Moisés ficou em silêncio, seu coração batendo mais rápido. Era como se ela tivesse falado o que ele sempre soubera, mas nunca ousara confirmar. Ela revelou que, na verdade, Moisés não era um simples bebê encontrado no rio Nilo, como todos acreditavam. Sua mãe, a filha do faraó, era descendente de uma linhagem antiga que remontava aos primeiros governantes do Egito, mas também estava conectada a uma linhagem ainda mais misteriosa, que atravessava outras culturas e tradições. Essa linhagem estava ligada aos grandes deuses antigos, sendo marcada por uma força sobrenatural que transcendera gerações. Moisés, então, compreendeu que sua missão não era apenas libertar seu povo, mas também confrontar algo muito mais profundo. Um mistério que estava enraizado em sua própria identidade. O amuleto perdido, mencionado pelo sacerdote, seria a chave para desvendar essa história. Uma história que poderia mudar tudo o que ele acreditava ser verdade sobre si mesmo. A mulher misteriosa entregou-lhe um mapa, um antigo pergaminho que indicava a localização do amuleto. Com o coração pesado, Moisés sentiu que não poderia mais ignorar a busca por sua verdadeira origem. Ele sabia que,
Ao encontrar esse amuleto, ele não só descobriria a verdade sobre seu passado, mas também desvendaria um segredo que poderia abalar os alicerces do Egito e de Israel. Ele sabia que sua missão, já considerada divina, agora tomava uma nova proporção. Com o amuleto, ele poderia restaurar um equilíbrio perdido entre os deuses e os homens, e talvez até alterar o destino do Egito, que sempre fora seu lar, mas que também o houvera rejeitado. Sua jornada agora não era apenas uma busca por redenção para o povo de Israel. Era uma busca pessoal, uma busca pela verdade de sua linhagem e pela origem de seus poderes. Moisés sentia que estava à beira de algo grandioso, mas também perigoso. Ele não sabia ao certo quem mais procurava aquele amuleto, mas sentia que não seria o único a buscar essa verdade. As forças que o haviam guiado até ali estavam também agindo nos bastidores, e ele não podia confiar em tudo o que via. Ao longo dos próximos dias, ele encontrou vestígios de antigos templos que haviam sido destruídos, símbolos misteriosos gravados em pedras antigas, como se alguém estivesse tentando apagar as evidências dessa linhagem secreta. No entanto, com cada pista que ele seguia, a verdade parecia escapar mais ainda. Moisés começou a duvidar de suas próprias crenças, questionando as palavras de seus mentores e até mesmo os próprios milagres que ele acreditava serem feitos por Deus. O conflito interior crescia à medida que ele começava a enxergar o mundo de uma maneira diferente. As promessas divinas que ele sempre ouvira pareciam agora nubladas por uma verdade mais complexa. Havia forças além da religião que influenciavam os eventos, forças ancestrais que ele ainda não conseguia entender completamente. Quando finalmente encontrou o amuleto perdido, ele soube que sua jornada estava apenas começando. A verdade sobre sua origem poderia libertá-lo ou destruir tudo o que ele conhecia. E a escolha seria sua. O calor abrasador do Egito fazia o ar parecer denso, quase impenetrável. Moisés, enquanto andava pelas ruas agitadas de Tebas, sentia a tensão crescer dentro de si. Ele sabia que seu destino estava entrelaçado com o de seu povo, mas também sabia que havia algo dentro dele que o atraía para longe de sua missão. As noites eram as mais difíceis, quando o silêncio tomava conta de seus pensamentos, e ele se via dividido. Como filho adotivo da filha do faraó, Moisés tinha acesso a conhecimentos secretos, aqueles que estavam além da compreensão do homem comum. Mas isso o tornava vulnerável, pois ele já começava a sentir que estava sendo puxado em duas direções opostas. Sabia que não poderia se render ao poder do Egito, mas ao mesmo tempo sentia uma conexão crescente com os deuses daquele país. Ele se via diante de um dilema que jamais imaginara. Foi numa dessas noites, quando a lua estava oculta entre nuvens pesadas, que Moisés se encontrou com um sacerdote egípcio. O homem era um enigma, uma figura de presença imponente, mas que emanava uma calma perturbadora. Seu nome era Imhotep, e ele não era apenas um sacerdote comum. Ele era um guardião de segredos, alguém que possuía conhecimento dos mistérios mais antigos e profundos do Egito. Desde que Moisés o conhecera, havia algo no olhar daquele homem que o fazia sentir-se desconfortável, como se Imhotep soubesse algo sobre ele que ele próprio não compreendia. Eles se encontraram em um templo escondido nas margens do Nilo, onde as sombras pareciam engolir tudo ao redor. A atmosfera era carregada de um poder estranho, quase palpável, como se o próprio templo fosse um portal para outra dimensão. Imhotep, com um sorriso enigmático, convidou Moisés a entrar no recinto sagrado. "O que você busca, Moisés?" ele perguntou, sua voz suave, mas cheia de uma autoridade que Moisés não pôde ignorar. "Eu busco entender quem eu sou", Moisés respondeu com a honestidade de quem já se via perdido. "Acredita que sua missão vem do Deus de Israel, mas há forças além disso, forças que transcendem o que você conhece", disse Imhotep, sem hesitar. Moisés sentiu uma ondulação de desconforto, mas algo naquelas palavras parecia fazer sentido, como se ele estivesse sendo atraído para um abismo do qual não poderia escapar. "O Deus de Israel é poderoso, mas há antigos mistérios neste mundo que nem mesmo ele pode controlar", continuou o sacerdote, suas palavras como um canto hipnótico que Moisés não sabia se queria ouvir. Imhotep começou a compartilhar com Moisés segredos que jamais imaginara que existiam. Ele falou de rituais antigos que conectavam os egípcios aos deuses das estrelas, de pactos feitos com forças cósmicas que governavam o destino das civilizações.
Falou de Ísis, Osíris, Horus e outros deuses que, segundo ele, eram manifestações de uma força primordial que moldava o universo. Moisés, embora cético, sentia-se seduzido pelas palavras de Imhotep. A cada história, a cada ritual descrito, uma dúvida crescente se formava dentro dele. Como poderia seguir um Deus invisível, sendo que ali, diante de seus olhos, havia uma realidade concreta, palpável, repleta de poder e influência? Ele sabia que essas forças eram mais antigas, mais estabelecidas, mas também sabia que eram vistas por muitos como falsas. Porém, a dúvida se enraizava em seu peito, como uma semente difícil de arrancar. O sacerdote então o conduziu a uma sala secreta, onde um altar de obsidiana reluzia sob a luz de velas acesas. Aqui, disse Imhotep, é onde os deuses falam diretamente aos nossos corações, onde podemos conhecer nossa verdadeira essência e a verdade do que somos destinados a ser. Moisés, dividido entre a reverência ao Deus de Israel e o fascínio por esses antigos rituais, hesitou. Mas havia algo naquele lugar que o atraía, algo que o fazia sentir que ele estava à beira de uma revelação que poderia alterar o curso de sua vida. Imhotep, com um gesto quase imperceptível, indicou que Moisés se aproximasse do altar. Tome um momento para ouvir, Moisés, disse ele. Sente-se e permita que os deuses se comuniquem com você. Enquanto Moisés se aproximava, uma sensação de frio percorreu sua espinha. Era como se uma presença invisível estivesse observando, sondando sua alma. Ele sabia que estava prestes a tomar uma decisão crucial. Se ele se entregasse a esses poderes, ele estaria renegando sua fé. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele o empurrava para conhecer essa verdade que se escondia nas sombras do Egito. Ele fechou os olhos e por um breve momento sentiu uma conexão com algo muito maior que ele mesmo, algo que o deixou encolhido de medo e ao mesmo tempo maravilhado. Ele viu imagens de antigas batalhas entre deuses e homens, de potências celestiais que haviam sido esquecidas por muito tempo, mas que ainda influenciavam o mundo de maneiras invisíveis. O que ele estava experimentando poderia ser a chave para o futuro de sua missão, ou poderia ser a perdição de sua alma. No momento em que Moisés se afastou do altar, Imhotep olhou-o com um sorriso de satisfação. Você sentiu, não é? Ele disse com uma calma quase paternal. Você sentiu a verdade do que você é. Você não é apenas um homem escolhido. Você é um descendente dos deuses, um ser destinado a caminhar entre dois mundos. Moisés, embora abalado, não pôde negar que havia algo profundo naquelas palavras. Ele sabia que sua fé estava sendo testada de maneira mais intensa do que jamais imaginara. A luta interna estava apenas começando, e ele se viu à beira de uma decisão que poderia destruir ou transformar sua missão divina. Ele agradeceu a Imhotep, mas a tensão em seu coração cresceu. Algo estava se aproximando, algo que ele não poderia mais evitar. As portas para os mistérios do Egito estavam abertas, e ele teria de escolher se fecharia essas portas ou se entraria de vez nesse mundo proibido. Quando Moisés deixou o templo naquela noite, o peso da dúvida o acompanhava. Ele sabia que o que aprender ali, se revelado, poderia abalar toda a fundação de sua fé. As palavras de Imhotep ecoavam em sua mente. Os deuses egípcios não são inimigos de Israel. Eles são a face de algo muito mais antigo, uma força que existe em toda parte. Moisés, agora mais do que nunca, sentia que sua jornada estava em um ponto de ruptura. Ele não poderia mais seguir cegamente o caminho que lhe fora mostrado. Seu destino estava em jogo, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, começava a se revelar diante de seus olhos. Mas o preço da verdade era algo que ele ainda não conseguia compreender completamente. A batalha pela alma de Moisés estava apenas começando. O vento quente do deserto cortava o rosto de Moisés enquanto ele observava a imensidão da terra diante dele. A caminhada pelo deserto já durava anos, e a promessa da terra prometida parecia cada vez mais distante. O povo de Israel, que ele guiava com tanta dedicação, estava exausto. As murmurações, as queixas, as vozes impacientes ecoavam constantemente ao seu redor, tornando sua missão ainda mais árdua. Moisés se sentia sobrecarregado, não apenas pela responsabilidade de libertar aquele povo, mas pela dor de ser constantemente lembrado de suas falhas. Ele havia liderado-os até ali, mas o peso de sua liderança parecia mais pesado a cada dia. A ansiedade o consumia, e ele começava a se questionar se realmente era digno da missão que Deus lhe confiara. O povo parecia não compreender o sacrifício que ele fizera para estar ali.
Não entendiam o fardo de carregar não só as suas próprias dúvidas, mas também as de todos os outros. Foi em um momento de extrema tensão, quando as águas começaram a escassear e o povo estava à beira do desespero, que Moisés se viu forçado a tomar uma decisão que mudaria tudo. A murmuração e o desespero tomaram conta do acampamento. Os israelitas estavam em completo pânico. "Por que nos trouxeste aqui, Moisés?" gritaram. "Será que é para morrermos de sede neste deserto?" As palavras penetraram seu coração como facas afiadas. Ele sabia que o povo estava sofrendo e a sua fé começava a vacilar. Era uma carga pesada demais para suportar. Ele sentia a pressão se acumulando dentro de si, a dor de ser constantemente desafiado e questionado. Deus já havia feito milagres diante de seus olhos, mas nada parecia suficiente para apaziguar o desespero daquele povo. Moisés se afastou sozinho, caminhando em direção à tenda de encontro, onde costumava buscar a presença divina. Aquelas conversas com Deus sempre foram o seu refúgio, o lugar onde ele sentia a força para seguir em frente. Mas naquele momento, algo estava diferente. Sua mente estava turvada pela frustração, e o fardo do sofrimento do povo estava esmagando seu espírito. Ele orou fervorosamente, mas sua fé estava abalada. "Deus, por que me abandonas agora?" perguntou em um suspiro desesperado, mas não obteve uma resposta imediata. Ele olhou para a rocha diante dele, que estava no centro do campo, e se lembrou das palavras de Deus. Deus havia instruído Moisés, em outra ocasião, a falar com a rocha para que ela gerasse água. No entanto, naquele momento de exaustão e pressão, algo dentro dele se rompeu. Moisés sentiu-se irritado, impotente diante da ingratidão de seu povo, e em um impulso de frustração, sem esperar pela instrução divina, levantou o bastão e golpeou a rocha com força. O som do bastão batendo contra a rocha ecoou por todo o acampamento, e um jorro de água brotou do chão. O povo comemorou, bebendo avidamente da água fresca, mas Moisés sabia que algo estava errado. O alívio que ele sentiu foi imediato, mas logo foi substituído por uma sensação de culpa esmagadora. Ele havia desobedecido a Deus, algo que nunca imaginara que faria. A raiva e o cansaço haviam falado mais alto do que sua fé. O povo que o seguira até ali agora estava satisfeito, mas Moisés sabia que não havia agradado a Deus. Ele sentiu que algo profundo havia sido quebrado, que a conexão com o divino, até então tão forte, havia se fragilizado. Foi quando Deus falou com ele, não com a tranquilidade das vezes anteriores, mas com uma firmeza que cortou o coração de Moisés. "Por que você não confiou em mim?" Deus perguntou, a voz ressoando em sua mente como um trovão. "Você agiu por si mesmo, Moisés, e não seguiu minhas instruções. Você não santificou o meu nome diante do povo." Moisés caiu de joelhos, suas mãos tremendo, o arrependimento tomando conta de seu ser. Ele sabia que naquele momento havia falhado em algo muito maior do que um simples erro. Ele havia falhado em sua missão de ser o exemplo para o povo de Israel, o intermediário entre Deus e os homens. A culpa era insuportável. Ele olhou para o povo que festejava e se perguntou se eles realmente entenderiam a gravidade do que ele fizera. Deus então revelou a Moisés o peso de sua desobediência. "Por causa do que você fez, não entrará na terra prometida." A sentença foi como uma lâmina afiada cortando sua alma. Moisés, que havia dedicado toda a sua vida àqueles que agora o viam como líder, jamais imaginara que o fim de sua jornada seria determinado por um momento de falha. Ele sentiu que o preço de sua decisão o levaria a uma condenação que ele jamais desejara. "Você não me santificou diante do povo", Deus reiterou. "Por isso você não verá a terra que prometi a seus pais." Moisés, com o peso de suas ações, compreendeu que sua punição não era apenas um castigo, mas uma lição profunda sobre a responsabilidade de ser um líder escolhido por Deus. A jornada de Moisés, que parecia tão próxima do seu clímax, agora se mostrava uma tragédia. Ele passou os dias seguintes refletindo sobre o que fizera. O povo não compreendia o fardo que ele carregava, e as murmurações não cessavam. Cada passo que ele dava em direção ao futuro parecia ser um passo mais distante de seu verdadeiro destino. Moisés subiu o Monte Nebo pela última vez, o vento desértico cortando seu rosto, as rugas em sua pele mais profundas, como se cada uma delas fosse um testemunho do sofrimento e da sabedoria adquirida ao longo de sua longa jornada. Ele sabia que estava perto do fim. O peso de sua missão, das decisões difíceis que tomou e da dor de não poder entrar na Terra Prometida, havia finalmente chegado ao seu clímax.
Mas ao contrário do que muitos poderiam imaginar, Moisés não se sentia derrotado. Ele sentia a presença de Deus de uma maneira profunda, mais palpável do que nunca, como se estivesse sendo guiado por algo maior, além de seu entendimento. No entanto, uma inquietação ainda o consumia, como se algo estivesse pendente, algo que ele precisasse compartilhar antes de partir deste mundo. Ele não sabia se teria forças para revelar tudo, mas sentia que devia. No topo da montanha, onde o céu se encontrava com a terra, Moisés se sentou com um pequeno grupo de discípulos, aqueles que o haviam acompanhado até ali, os mais fiéis, que sempre estiveram ao seu lado, ouvindo suas palavras e ensinamentos. Eles olhavam para ele com uma mistura de reverência e preocupação, sabendo que a morte de Moisés estava próxima. Mas antes de se entregar à morte, Moisés sentiu que precisava compartilhar com eles uma verdade que nunca havia revelado. Ele os olhou profundamente nos olhos e disse: "A minha missão não terminou, embora a minha jornada aqui chegue ao fim. Deus me mostrou a terra, mas não me permitirá entrar nela. Meu tempo se foi, mas aquilo que está por vir é mais grandioso do que qualquer um de nós possa compreender." Ele continuou, a voz firme, mas carregada de uma tristeza profunda. "O povo de Israel, com todo o seu sofrimento e obstinação, encontrará o líder que eu nunca pude ser para eles. O homem que os guiará, não por sua força, mas pela sabedoria e pelo Espírito. Eu não sou o fim da jornada, apenas o começo. Deus me mostrou, em visões durante minhas longas noites de oração, que virá um novo líder. Alguém que será maior do que eu. Ele será um libertador verdadeiro, não apenas de um povo, mas de todos os que buscam a verdade." Moisés hesitou por um momento, como se as palavras fossem mais difíceis de dizer do que ele imaginara. Mas ele sabia que se não dissesse isso agora, sua missão não teria sentido algum. Este homem será aquele que levará a verdadeira promessa à humanidade. Ele não será apenas um profeta, mas algo além disso. Algo que eu não sou capaz de entender completamente. As palavras de Moisés ressoaram no ar quente e seco, deixando seus discípulos em um silêncio profundo. Eles olhavam para ele com uma mistura de incredulidade e reverência. Moisés sempre fora um homem de grande fé, mas agora parecia que ele também estava reconhecendo sua limitação diante de um plano divino muito maior. Seus discípulos não sabiam o que pensar. Eles estavam cientes da grandeza do líder que tiveram, mas a ideia de que outro surgiria após sua morte os deixava perturbados. Eles sempre acreditaram que Moisés era o escolhido para completar a missão de libertar Israel e guiá-los à Terra Prometida. A revelação de que alguém maior do que ele viria parecia um enigma impossível de compreender. Moisés, percebendo a confusão em seus olhos, falou mais uma vez: "Não busquem entender agora, mas guardem estas palavras em seus corações. O que vem não será apenas para vocês, mas para toda a humanidade. Ele virá e será conhecido, e todos o seguirão." Moisés fez uma pausa, o olhar distante, como se estivesse vendo algo que os outros não podiam enxergar. "Mas a verdade sobre o que aconteceu aqui, sobre a razão de meu fim, será escondida. Ninguém saberá onde meu corpo está, porque minha missão não está ligada a um local físico, mas a uma verdade que transcende a carne." Ele falou com uma clareza assustadora, como se estivesse desafiando os limites do tempo e do espaço. O silêncio tomou conta do grupo, enquanto Moisés se levantava lentamente, apoiado por seu cajado, e olhava para o horizonte distante, onde a terra prometida se estendia diante dele, mas a qual ele jamais pisaria. Ele sentia uma conexão com o futuro, algo que o ultrapassava, e sabia que não seria necessário permanecer entre os vivos para cumprir seu destino. "O que realmente aconteceu no momento de minha morte?" disse ele em um suspiro profundo. "Não será revelado agora, mas os mistérios que cercam minha partida farão parte da história. A verdade de minha ascensão será escondida, pois o plano de Deus é maior do que todos os olhos podem ver." Quando Moisés desceu de volta, ele sabia que seu tempo estava se esgotando. O grupo de discípulos o seguiu até o ponto mais alto da montanha, onde o céu parecia se abrir em um turbilhão de nuvens e luzes. Ali, ele sentiu a presença de Deus de maneira mais intensa, como se estivesse sendo envolto por uma força imensurável. Ele se ajoelhou, fechou os olhos e, em um último suspiro, entregou sua alma a Deus. O corpo de Moisés desapareceu sem deixar rastros, como se tivesse sido levado por uma tempestade invisível. Os discípulos ficaram olhando, sem palavras, incapazes de compreender totalmente o que havia acontecido. Moisés não foi enterrado,
e ninguém jamais saberia o lugar de sua morte. Mas as palavras que ele deixou para trás reverberaram nas gerações que se seguiram. O povo de Israel continuou sua jornada, guiado por aqueles que ouviram a voz de Moisés, mas a profecia que ele deixara ecoou nos corações de todos. Um líder maior, alguém que seria mais do que Moisés, mais do que qualquer homem, chegaria um dia. E esse líder seria aquele que completaria a obra que Moisés começara, o libertador definitivo, cuja vinda mudaria para sempre o destino de Israel e da humanidade. As palavras de Moisés eram como uma semente plantada no coração do povo, uma promessa que, embora misteriosa, permanecia viva nas tradições e nas expectativas de todos. E assim, o segredo de sua morte, a verdade sobre o desaparecimento de seu corpo e as profecias que ele revelou apenas a um punhado de discípulos tornaram-se parte de um mistério que ninguém jamais poderia resolver completamente. A história de Moisés, que começou como um simples homem chamado para libertar seu povo, terminou em um ato místico e inexplicável, deixando para trás não apenas um legado de fé, mas uma promessa de um futuro além da compreensão humana. Ele partiu, mas seu espírito continuou a habitar o coração de todos aqueles que, ao longo dos séculos, procuraram a verdade que ele deixou para trás.